Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O episódio de hoje já andava a ser pensado há umas semanas, há uns dias. Mas isto é lá coisas que uma pessoa primeiro precisa de digerir, de pensar, e só quando já está com a cabeça mais ou menos ordenada é que, é que pode falar sobre as coisas, porque há um distanciamento que se exige, porque senão isto é só emocional e sou eu a gaguejar e a chorar e ninguém se entende, nem eu. Eu já tenho falado várias vezes que o politicamente correto é uma coisa que não me vai muito bem ao tom de pele. Gosto do politicamente incorreto, de ideias fora da caixa, de coisas que às vezes podem até não soar muito bem. Nem é tanto o que se diz, é a forma como se diz. Posso-vos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a forma como eu falo com as minhas amigas e as pessoas que me são mais íntimas é de uma tão politicamente incorreto, mas tão politicamente incorreto que é de bradar aos céus. Ninguém pestaneja, a resposta é dada exatamente no mesmo tom e lá vamos, de arquinho e balão, felizes e contentes. Agora, como tudo na vida, há que saber ponderar o como, o quando e o onde. E quando se ocorreu aqui há uns dias aquela desgraça daquela senhora que conheceu um rapaz qualquer, um homem, não sei, no Tinder e combinaram uma saída e depois ela não quis ter nada com ele. E num estacionamento em Alvalade, cheio de testemunhas, o miserável deu-lhe 150 facadas e matou-a. Eu vi muitos comentários do género, se ela não tivesse usado a aplicação, nada disso teria acontecido. Às pessoas que disseram isso, eu na altura respondi e agora alerto mais uma vez. E dentro das casas, quando há violência e mortes e feminicídios, também é por causa das aplicações. E além disso, ouvi, porque me apareceu quase imediatamente a seguir, aquela famosa intelectual da portuguesa, a Cristina Ferreira, dizer que num programa de televisão que tem certamente muita audiência, porque aquela mulher arrasta pessoas com ela, e é considerada uma das maiores influencers, seja lá o que isso for, porque a mim ela não me influencia de certeza, mas não adianta, uma das maiores influências de Portugal a dizer que, está bem que ela fez o gesto das aspas, que a senhora, a rapariga, se tinha posto a jeito. O pôr a jeito, ou ouvi dizer quem anda à chuva molha-se, são as duas expressões que nem em círculos pequeninos onde tudo é possível porque a confiança assim o permite, e muito menos de forma alargada. Não, as mulheres não se põem a jeito. Isso é deslocar de uma forma infame a responsabilidade. A responsabilidade deixa de ser do agressor para passar a ser da vítima. Se a vítima não se tivesse posto a jeito, se não tivesse andado à chuva, não se tinha molhado, se não tivesse posto a jeito, não lhe tinha acontecido nada. Isto é absolutamente inadmissível. Mas é inadmissível em absoluto. Eu lembro-me sempre de um acórdão, eu não me lembro se é da relação, mas penso que não, que era da primeira instância de Faro, há muitos anos, quando eu andei na faculdade já se falava deste acórdão, que na altura, num Portugal ainda muito
muito tapaducho, muito púdico, em que as mulheres se vestiam quase como se fossem umas freiras, muito tapadinhas, o joelhinho Bem, e as turistas que vinham para o Algarve usavam shorts e andavam muito mais frescas e muito mais com as pernocas à mostra. E há um célebre acórdão que duas, penso eu, duas ou três raparigas estariam a pedir boleia e houve um macho que não sei quantos é que iam no carro. Bem, lá lhes deram boleia e violaram-nas e o tribunal considerou que se elas não tivessem com os shorts nada lhes teria acontecido. E que se não tivessem pedido boleia nada lhes teria acontecido, portanto a responsabilidade não era dos agressores, mas sim das vítimas. Dizer o quê? Eu ainda sou da altura em que a minha mãe e as minhas tias e a avó e a tia-avó e toda a sabedoria feminina que era passada oralmente, que me ensinaram muitas coisas que fazem muito sentido e que me têm dado muito jeito ao longo da vida, sim, é verdade. Mas era permanentemente não te exponhas, preserva-te, não te rias alto, pernas fechadas, o comportamento tem que ser muito padronizado, não te exponhas, não lhes dês ideias. Honestamente, eu acho que foi uma das grandes razões que me fez vir para aqui e eu ter ficado absolutamente encantada quando aqui cheguei a primeira vez, porque ninguém liga a corpos grandes, pequeninos, altas, baixas, todas orgulhosamente de shorts, o rabioscos maiores, rabioscos mais pequenos, com mamocas, sem mamocas. O corpo é visto de uma forma absolutamente natural e tanto faz. E eu fiquei fascinada com essa aceitação do corpo e com o envergar da própria pele com naturalidade, que era uma coisa que eu almejava sem saber. E quando descobri que existia, fiquei absolutamente deleitada e fascinada. E pronto, e depois mergulhei fundo na cultura cabo-verdiana, na música, nos escritores, nos poetas, nos compositores. Claro que tive quem me ajudasse a fazer esse caminho. E se tive, e quem tive, e foi de facto extraordinário. Mas em Portugal não era assim e pelos vistos ainda não é. Porque e eu também agora também pergunto, e aquele homem que deitou óleo a ferver para cima da mulher grávida, ela também andou numa aplicação de Tinder ou afins? Também, sim, é verdade, pôs-se a jeito quando casou com um atrasado mental. Isso, sem dúvida alguma. Mas não é nesse sentido que se diz. E mesmo assim, às vezes a gente ouve, ela estava a pedi-las, não, não estava. Sim, é verdade, de vez em quando também há homens que se põem a jeito, nesse aspecto, ou seja, não se põem nada a jeito. Escolhem mal, têm azar, e têm muito azar. Há homens que também sofrem de violência doméstica e no caso dos homens eu acho que ainda é mais duro, porque a masculinidade impede, naturalmente, em termos sociais, que um homem sofra de violência doméstica. Claro, uma mulher ainda é como o outro, agora um homem jamais. Portanto, o sofrimento tem que ser completamente engolido e calado e as lágrimas têm que correr para dentro. Não, não deve ser fácil. Mas mesmo para mulheres que socialmente também não é menos perverso,
as mulheres socialmente ser expectável que serem maltratadas, assassinadas e tudo lhe aconteça porque se põe a jeito. Isto é perverso, maléfico. E eu tinha que falar sobre isto, porque senão morri entupida. Mais uma vez, sempre, também por isto, #resist. A responsabilidade não é das vítimas, é dos agressores. E isto tem que ser escrito e sublinhado 300 vezes. Seja quem for o agressor. Posto isto, obrigada pelas visualizações, obrigada pelos comentários, obrigada por tudo. E se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a desafiar-me, a conversar comigo, a dar-me sugestões. Please, 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 please. Para continuarmos a crescer. Até breve.